Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Diálogos Remotos em Saúde. O meu nome é Carla Costa Geiger, eu sou médica psiquiatra e hoje o nosso convidado é o Dr. Fernando Dias. O Fernando ele é urologista. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado. Primeiro eu queria te apresentar um pouquinho do Fernando, tá? Ele tem graduação pela Universidade de Brasília, UNB, residência em cirurgia geral pelo Hospital de Base do Distrito Federal, residência em urologia, então pelo Hospital de Base do Distrito Federal, é médico na unidade de urologia e transplante renal do Hospital Universitário de Brasília, HUB, e tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando. Olá, Carla, muito obrigado. O prazer é meu, viu? Eu queria muito agradecer o convite para mim e para a urologia. Acho que é uma oportunidade, né, da gente estar comentando e dialogando aí sobre a importância dos cuidados e da saúde masculina em geral. Pois é. Então, como o doutor Fernando falou, o tema é um tema, assim, de bastante relevância, né? Os cuidados, então, com a saúde do homem, tá? E, bem, nós poderíamos começar falando, então, queria que você falasse sobre a importância dos cuidados da saúde do homem e o papel do urologista nesses cuidados. Ok. Bom, inicialmente eu queria falar exatamente do cenário atual, né? O que a gente tem visto no dia a dia, no consultório, nos ambulatórios e no cuidado dos pacientes masculinos. Nós já avançamos bastante, acho que já melhoramos um bocado, mas ainda estamos longe do ideal. Eu vou lançar uma pergunta que eu posso responder no final para vocês. Vocês têm ideia, mais ou menos, qual a diferença, quanto tempo, em média, vive mais a mulher do que o homem? Para vocês pensarem. Depois a gente vai responder e E durante a dizer o explanação a gente porquê, vai né? Um dos porque motivos, desse né? acontecimento. Então, no geral, a mulher, desde muito cedo, a época da menstruação, da primeira menstruação, é levada ao médico, ao ginecologista, e faz um acompanhamento, e etc. e tal. E os homens não têm esse acompanhamento, né? Então a gente já percebe aí a primeira falha aí, quer dizer, saiu daquele período que é cuidado pelo pediatra, vira um território que não é dominado, não é nem o clínico que toma conta, o garoto também já não vai, o adolescente não vai querer, né? Muitas vezes é o pediatra, já não se sente mais à vontade. E é claro que a gente sabe que existe uma especialidade que cuida dos adolescentes, mas isso não é de conhecimento da população em geral, né? Também E, poucos lugares vão ter, né, um número de exato, especialistas é um número reduzido, né, que é uma subespecialidade da pediatria, né, doutor? perfeito. A gente vê também que na saúde pública, ou na política de saúde pública, você tem a saúde do idoso, a saúde da mulher, a saúde da criança, das minorias, isso e tudo. E da saúde masculina, inicialmente, agora que a gente começa a olhar com lupa iniciativas, muitas desenvolvidas pela Sociedade de Especialidade, e a Sociedade Brasileira de Urologia é um bom exemplo disso, porque já há muitos anos que a gente vem militando nessa área, e eu já fiz parte de comissões, da diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia, onde a gente conseguiu desenvolver um projeto inicial. Então, hoje já existem fóruns anuais, onde essas saúdes públicas tendem a ser discutidas, inclusive no Congresso Nacional, de forma a gente melhorar, né, a assistência masculina como um todo. Então, eu diria que esses cuidados gerais, eles vão fazer com que o homem possa preservar, né, a sua saúde. Então, por exemplo, os adolescentes, né, a gente talvez não seja do conhecimento geral, mas para o câncer de testículo, é uma doença rara, mas é uma doença absolutamente fácil de diagnosticar e exige que o paciente, no caso o adolescente, porque é uma doença que se manifesta ali no jovem, né, entre 15, 30, 35 anos. Então, por exemplo, existem países onde o autoexame da bolsa testicular e do testículo, ele é orientado desde a escola. Então, o garoto não precisa sair da escola e ir ao médico para ouvir. Isso é levado, esse tipo de informação é levado para ele. Se a gente puder colocar a primeira imagem, só para exemplificar,
o quão fácil é realizar o exame do testículo, né? Então, basta uma palpação, assim como as mulheres executam o exame das mamas, né, com alguma periodicidade, na tentativa de identificar nódulos, caroços, enfim, alguma alteração que possa sugerir ser patológico. Então, é muito interessante porque é um autoexame que o próprio adolescente ou mesmo o adulto pode executar sem nenhum problema. Pode voltar, Emma. Para o início a partir de que idade que o homem ou o adolescente, então, teria que começar a fazer esse autoexame? Então, normalmente, né, quer dizer, o pico de incidência é no jovem. Então, a gente acredita ali que a partir dos 10, 12 anos seria o ideal, né, que as crianças já recebessem alguma orientação nesse sentido. E é a idade mesmo que ela começa a se interessar pela genitália, manipular e tudo, e isso seria muito importante. Eu acho que já ajudaria bastante a gente ter diagnóstico, não só de tumores, né, eu citei o câncer de testículo, uma doença mais grave, né, e mais rara, mas várias outras patologias que poderiam ser evidenciadas. Perfeito. Falar um E pouquinho também. ainda em relação a essa, você tá entrando na questão dos cuidados com o trato urinário, genitália masculina. Que outros cuidados, além, só para a gente concluir, né, a importância do autoexame para um diagnóstico precoce, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser falada nas casas, né, doutor Fernando? O pai, a mãe, falar para o filho da importância, tá? Isso deveria ter nas escolas, mas eu acho que quem está assistindo a gente tem filhos, eu acho que é importante que fale isso com seu filho, e porque um diagnóstico precoce melhora muito o prognóstico de uma doença como um câncer de testículo, certo? Perfeito. E além disso, assim, ó, que outros cuidados que você, como especialista, recomenda que o homem deve ter com a sua própria genitália? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a própria higiene, né, propriamente dito. O ideal é que a genitália seja lavada diariamente, tenha o paciente fimose ou não, eu vou mostrar uma figura na sequência, aliás, pode até colocar a figura da fimose. Então, é fundamental que a glande seja exposta diariamente, na hora do banho, que isso seja lavado com água e sabão. Essa é a melhor prevenção para uma doença tão devastadora como o câncer peniano. Felizmente, é uma doença rara no mundo todo, mas que tem uma prevalência ainda muito acentuada nos rincões de miséria mundo afora. E o Brasil não é diferente. Vamos colocar a foto da fimose, por favor. Então, nessa foto, olha, a gente pode ver esse termo fimose nada mais é do que o fato de não se conseguir, né, manualmente expor a glande peniana. Então, muitos pacientes vão ter esse prepúcio fechado, às vezes fechado de uma forma importante, né? A gente costuma chamar isso de fimose cerrada, que mal permite a higienização. Então, a higienização diária é fundamental. Claro, alguns casos serão levados à cirurgia para fazer a retirada do prepúcio, mas isso não é necessário para todo mundo. Nem todo mundo que tem o prepúcio precisa se submeter à cirurgia de fimose. Agora, nos casos, e aí já desde criança, né? Crianças a partir de 5 anos que não conseguem expor facilmente a glande para higienização diária, é fundamental que seja visto pelo médico e, se for o caso, a indicação da cirurgia que a gente chama de postectomia. É uma cirurgia relativamente simples, uma cirurgia ambulatorial, que não demanda internação e que propicia a exposição da glande para que possa se cuidar adequadamente da higiene. Perfeito. E ainda em relação agora então, ao trato urinário, né? O que você tem para falar para a gente sobre a recomendação de se urinar com frequência? Aquelas pessoas que às vezes ficam postergando a ida ao banheiro para esvaziar a bexiga. Você podia falar um pouquinho para a gente dos riscos, das complicações que isso pode trazer? Antes eu até queria comentar, Carla, que eu acho que a urologia, a especialidade da urologia, no caso o urologista, muitas vezes é uma porta de entrada para o paciente no sistema de saúde, em especial no sistema público, onde as vagas para o tratamento de especialidade a gente sabe que não é fácil. Muitas vezes o fato de se realizar exames preventivos, né,
é uma porta para o urologista ajudar no diagnóstico, por exemplo, de um diabetes, orientar sobre a questão do sobrepeso, cuidados com a ingesta de líquido, enfim, cuidados da saúde masculina em geral. Então, é muito importante, né? A gente muitas vezes quer fazer com que o urologista seja para o homem, assim como o ginecologista para a mulher nos cuidados da saúde, né? A gente Uhum. orienta, e isso acontece no consultório, é muito interessante, que há pacientes que a gente segue há mais de 20 anos, e a gente acaba, cuidou do avô, cuida do pai, e cuida dos netos, é bem Tem toda interessante, uma dos relação de filhos e dos netos. confiança e vocês acabam Exatamente, virando a referência para perfeito. esse Então, acompanhamento de check-up, né, com uma periodicidade. Então, perfeito, perfeito. é bem colocada aí essa sua observação em relação do papel do urologista na saúde do homem, que não se dá apenas em relação à genitália e trato urinário, mas também no cuidado da saúde em geral. Perfeito. Muito bom saber que vocês estão cuidando disso. Sobre esses sintomas miccionais que você comentou, essa é uma pergunta frequente também. Doutor, mas quantos litros de água? Qual a quantidade de água que a gente tem que tomar e tal? Então, eu prefiro sempre responder isso, que o xixi bom é aquele xixi clarinho, com mínimo cheiro de ureia, né? Então, eu acho que todo mundo já experimentou urinar, eventualmente, estando um pouco desidratado ou subhidratado, e sabe do que eu estou falando. Então, esse é o padrão. Em vez de ficar medindo quanto de urina ou quanto de Uhum. água tomou, que tenha consciência de que a água é como um remédio. E o hábito de se tomar água diariamente e com frequência, em pequenas quantidades, é o melhor hábito que existe. É como se literalmente estivesse lavando o trato urinário, né? Uhum. As mulheres, por exemplo, jovens, hoje a mulher ela está no mercado de trabalho de uma forma muito ativa, e as mulheres com frequência vêm ao consultório com infecções urinárias, né? Com cistites recorrentes, cistites bacterianas. Esse é um assunto do dia a dia, né? Eu acho que o urologista não passa um dia sem ver um ou dois casos de cistite recorrente. E muitas vezes são pacientes assim que foram orientadas a qualquer sintoma aí numa emergência. Muitas vezes na emergência a avaliação adequada não é feita, não é conversado sobre essas questões. E De tome prevenção. antibiótico. E tal é o dia a dia, né? A gente recebe muito, e nós urologistas recebemos aquelas pacientes muitas vezes já com complicações, né? Então, Uhum. a paciente, por exemplo, tem o hábito de fazer um contato com o seu médico ginecologista, e ele muitas vezes prescreve até por telefone um antibiótico e por aí vai. Mas não está se cuidando do básico, né? Não está sabendo do ritmo intestinal. O fato de não tomar água leva a uma constipação. A Uhum. gente sabe aí que, em média, um terço do peso das nossas fezes é pura bactéria, inclusive as bactérias que habitam aí o trato urinário. A mais frequente delas é a Escherichia coli. Então, saber dos hábitos dessas mulheres, se tomam Uhum. líquidos de uma forma adequada, no caso água, se tem um ritmo intestinal bacana, se vão ao banheiro urinar com frequência. Ah, não, doutor, eu não tomo água porque no meu banheiro, no meu trabalho, lá Uhum. não é separado o banheiro do homem e mulher, as pessoas não têm o mesmo cuidado com o banheiro, então Uhum. eu evito ir no banheiro. E aí a Aí gente já não ouve umas bebe água para histórias. não ir ao banheiro, né, doutor? Exatamente. E a gente ouve umas histórias escabrosas, né? Pacientes, por exemplo, que se equilibravam em pé ali na borda do vaso para que, com receio de se encostar no assento e contrair uma infecção, coisa desse tipo, sabe? Ou então urina um pouquinho para passar aquela vontade louca, mas o resto eu vou fazer em casa e etc. E tal. Então, isso Uhum. tudo propicia, né, um mau funcionamento e riscos de infecção do trato urinário. Então, é muito importante estar atento a essas questões. Perfeito. Bem, agora eu gostaria de passar para um tema que eu acho que é de bastante interesse da maioria do nosso público, que gostaria que você falasse um pouquinho sobre disfunção erétil. O que você tem para falar para a gente, assim, quais são as causas, as pessoas que estão nos assistindo podem fazer para prevenir, os tratamentos disponíveis? Muito bem. Então, assim, o tema disfunção erétil é um tema muito amplo, né? E ainda muito cheio de tabus e folclores. Então, a gente leva até um certo tempo para que o paciente tenha uma confiança e que ele possa
enfim, abrir essas questões no consultório. E não tenha dúvida, isso é mandatório que o urologista hoje faça uma pergunta e que comente com o paciente sobre isso, porque, via de regra, isso não é falado. Por iniciativa do paciente, muitas vezes, isso não é falado. E se o médico também não toca no assunto, aquilo, né, deixa como está para ver como é que fica e etc e tal. E a disfunção erétil, cara, é uma entidade muito prevalente, muito prevalente. Estudos, inclusive nacionais, foram feitos, até por uma colega sua da Universidade de São Paulo, Carmita Bidu. Carmita Abdu. Ela, Maravilhosa. ela é nossa parceira na Sociedade de Urologia, ela tem umas pesquisas muito interessantes sobre isso, sabe? Então, é uma doença prevalente. A principal prevenção que a pessoa pode ter são os próprios cuidados com a saúde. Ora, se a pessoa tem uma doença vascular, cardiológica e etc. tal, tudo bem, isso a gente, às vezes até algumas causas genéticas, né? Mas os cuidados com a saúde, quais sejam? Boa alimentação, na medida do possível, controle do estresse e do peso. Carla, é impressionante essa questão do peso, né? Hoje, a gente se torna até um chato no consultório quando a gente começa a conversar sobre peso, né? As pessoas não gostam e eventualmente, também não se sentem à vontade sobre isso. E os médicos menos ainda, né? Os médicos não foram preparados, né? Nós, médicos, não fomos preparados muitas vezes para conversar sobre isso. E talvez aí esteja um ótimo caminho para a gente cuidar da saúde geral, não é nem só da prevenção da disfunção erétil, mas da saúde como um todo, né? Prevenir diabetes, AVC, enfim, e outras várias cardiopatias. Por falar em cardiopatia, tem um detalhe bem interessante também. Hoje a gente sabe, e coincidentemente até essa semana eu tive como paciente no consultório, ainda jovem, me contou que teve recentemente um evento cardiológico, como uma isquemia, uma síncope, teve que colocar um stent nas coronárias e etc. e tal. E aí eu fui revisar o prontuário dele e identifiquei lá, já 15 anos atrás, consultas relatando sobre a questão da função erétil. Então saibam vocês que a disfunção erétil hoje é considerada um marcador de risco para eventos cardiológicos como um infarto, por exemplo. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso. Diagnosticar, conversar sobre a disfunção erétil é primordial. A conversa tem que ser honesta, franca, né, para que a gente possa, claro, seguir os caminhos da propedêutica, da investigação adequada. De longe, a disfunção erétil que mais prevalece é a psicogênica, né? E hoje a gente observa, por exemplo, que muitos jovens, enfim, comportamentos atuais. Eventualmente, o cidadão tem mais de uma parceira, ele tem medo de falhar, ele é exigido mais, né, do ponto de vista sexual. E não é raro a gente encontrar jovens com alguma ansiedade, que a gente chama de desempenho, né? Então, o primeiro passo para o cidadão falhar é ele estar preocupado se ele vai dar conta ou não. É muito interessante isso. E é um mecanismo meio lógico, né? Existe uma descarga adrenérgica, uma vasoconstrição ou uma não dilatação dos corpos cavernosos, né? Nos permite um afluxo sanguíneo para os corpos cavernosos, enfim, para que a ereção se dê de uma forma adequada. Então é muito importante a gente conversar, porque a imensa maioria dos pacientes, em especial os mais jovens, uma boa conversa dele com a parceira, de forma franca e aberta, pode melhorar e pode ajudar muito isso. Já nos pacientes com mais idade, onde outras doenças são mais prevalentes, como as doenças vasculares, eu citei o diabetes, né? O diabetes também ele é uma doença muito importante quando se fala em disfunção erétil, porque a gente sabe que nos diabéticos a doença é mais prevalente, né? Principalmente os diabetes não compensados, né? E a gente ainda vê muito paciente no consultório que tem uma glicose no limite, mas ele não dá atenção para aquilo, o médico receitou a dieta, ele não segue, e por aí vai. Então é importante a gente chamar atenção para isso, que esses cuidados da saúde em geral, peso, alimentação, atividade física, são fundamentais, inclusive, para a prevenção da função erétil, né? Bom, passando desse ponto do Doutor, diagnóstico... um excelente argumento para que cada um que
que nos assista, cuide da sua saúde, né? Porque às vezes o médico fala, olha, você tem que se cuidar, você tem que perder peso por causa do seu coração, né? Por conta, enfim, de outros órgãos e às vezes para algumas pessoas isso não tem um impacto, tá? E eu acho que essa informação que você trouxe, que muitas vezes a primeira parte do corpo que pode ser afetada é a questão sexual, né, por conta de uma disfunção erétil. Então, para a pessoa não tá cuidando da sua própria saúde, eu acho que é uma informação bastante relevante que, se fosse passado desse jeito, talvez tivesse um impacto muito maior e as pessoas pudessem prevenir, ao invés de só chegar lá no momento do tratamento, né? Então... Aproveito para comentar, cara, isso que você está falando é muito interessante, enfim, do cuidado geral, talvez eu até não tenha comentado isso, mas é impressionante como os homens, quando chega a época de fazer exames de próstata preventivos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, muitas vezes eles vêm, quando é a primeira consulta, entram num consultório com a cara bem amarrada, né? A gente, claro, tenta ser simpático, pergunta no que a gente pode ajudar, e a resposta é seca. Eu vim aqui porque minha mulher mandou. É muito interessante o poder que as mulheres têm em relação à ajuda dos seus companheiros, maridos, enfim, para o cuidado da saúde, né? Cuidar. Então, É cultural isso, doutora, assim, e eu observo também na minha especialidade. A maior parte dos homens que buscam o atendimento psiquiátrico também vem, eu falo brincando assim, vem arrastado por uma mulher, né? Ou então, uma outra coisa que acontece bastante, que os amigos começam a se cuidar e aí ele percebe que é, né, uma melhora e aí acaba buscando o atendimento também. Então, o poder que tem um homem cuidar de si mesmo, né, e recomendar para o colega, e o papel das mulheres também de estarem puxando para esse cuidado. Fundamental. Isso é muito importante. Então, Sim. o poder que os amigos, a família e as companheiras têm em ajudar esses pacientes. Aí e a mídia também, né? Ah, com certeza. Com certeza. A gente tem tido muita oportunidade. Veja você o que acontece no Novembro Azul, né? Que, na verdade, se fala sobre a prevenção do câncer de próstata, mas é uma oportunidade para a gente falar da saúde masculina em geral. Sim. Ainda sobre disfunção erétil, eu queria comentar um pouquinho sobre a questão dos tratamentos, só para que isso Por favor. tenha uma noção geral. Então, de longe, hoje, o tratamento mais utilizado são os comprimidos, né? É o famoso Viagra e todos os derivados ou as novas medicações que vieram em seguida. Na verdade, essas medicações são conhecidas como inibidores da fosfodiesterase 5, né? Esse nome tão complicado nada mais é do que uma enzima. Então, ele bloqueia a ação de uma enzima dentro do corpo cavernoso e ele não provoca ereção, mas ele facilita a ereção. Há um problema sério aí. Essa medicação ela é muito utilizada também e a gente costuma chamar isso de uso recreativo, né? Então, são os homens que, na verdade, não têm problema de função erétil, mas que, para mostrar potência, digamos assim, acabam utilizando isso de forma recreativa. Inclusive, os pacientes perguntam, doutor, isso vicia? Isso tem algum problema para a saúde, etc. Tal. Na verdade, eu acho que causa mais uma dependência até psíquica, né? Você pode até falar um pouco sobre isso, mas o que é fato é que o paciente ganha uma confiança no comprimido e, eventualmente, dependendo do hábito que ele tenha, ele pode se sentir seguro, não tendo o comprimido à mão ali. E numa dessa levaria ele a falhar e etc. E tal. Então, muito cuidado com o uso excessivo, né, recreativo dessas medicações. Há, inclusive, a possibilidade de complicações, felizmente raras, mas uma delas, só para que a plateia entenda, é o priapismo. O priapismo nada mais é do que uma ereção muito prolongada e dolorosa, fazendo com que o paciente tenha que buscar serviços de saúde para obter tratamento. Só para não me prolongar muito, e o tratamento, muitas vezes, é um tratamento invasivo, você tem que fazer uma drenagem daquele corpo cavernoso, então, assim, muito cuidado, né, com o uso indiscriminado dessas medicações. Eu digo isso porque a internet está repleta disso, né? Os pacientes vêm ao consultório, já muitas vezes já trazem lá no celular, olha, eu estou vendo isso aqui para comprar, compro, não compro.
Então, você tem que ter o uso responsável dessas medicações. No caso, por exemplo, dos cardiopatas, né, que usam nitrato sublingual para angina e etc. Essa é uma verdadeira contraindicação, né? Hoje, quando um paciente de meia idade, enfim, o paciente chega no pronto-socorro de cardiologia com suspeita de infarto, a primeira pergunta que é feita a ele é essa, se ele usou essas medicações, né, esses facilitadores da ereção, exatamente para que a gente possa orientar o tratamento e tudo. Bom, ainda sobre o tratamento da disfunção erétil, muitos pacientes não vão, e aí pacientes com patologias vasculares, né, patologias vasculares, sejam arteriais ou venosas, e aí vão demandar outros tipos de tratamento. Então, só para que se entenda, Existe, né? sim, existem outros tratamentos, né? Normalmente se faz injeção intracavernosa, a gente orienta os pacientes, ensina como isso é feito, e também tem um resultado bem interessante. E, em último caso, ou nos casos extremos, até o implante de prótese peniana, né? Isso também é uma possibilidade. Então, eu diria que hoje a gente tem aí a possibilidade de, se não 100%, mas bem próximo disso, de ajudar os pacientes todos em relação à função erétil e devolver a qualidade de vida, devolver a autoestima para esses pacientes, né? Perfeito. Então, a importância aí de se consultar com o urologista. Então, a pessoa que está, o homem que esteja passando por uma situação de disfunção erétil, que busque um atendimento especializado para que seja detectada a causa, né? Verificado o que daria para reverter, os cuidados com a saúde que poderiam ajudar nessa melhora. E também a indicação do melhor tratamento, né? Então, os riscos, perfeito você ter colocado aí os riscos da automedicação, e porque assim existem diferenças de ação de cada medicação, né? Em alguns casos, contraindicações, e outros, o melhor tratamento, então, até tendo essa questão cirúrgica, às vezes pessoas que estão sofrendo, achando que tomaram um comprimido lá e não deu certo, e se procurasse um especialista, poderiam saber que de outras soluções, então, para os seus problemas, né? Tá? Então, a gente não pode negligenciar essa questão sexual, né, doutor? Eu queria te agradecer por estar colocando isso aí dessa forma, assim, tão séria e tão se fazendo entender, tá? Ótimo. Pois bem, então podemos passar para o próximo tema. Eu gostaria que você, doutor Fernando, falasse para a gente, então, um pouquinho sobre a questão da saúde da próstata. Ótimo. A próstata ainda é o nosso, vou chamar assim de cartão de visita, né, do urologista. Falou em próstata, automaticamente vai lembrar do urologista, não tem jeito. E sim, não há dúvida que é o nosso dia a dia, né? Eu imagino que, do ponto de vista de volumes assim, de pacientes, tanto para exames de prevenção quanto patologias, próstata é ainda mais prevalente. Lembrar que os sintomas relacionados à próstata normalmente são mais tardios, quer dizer, são homens a partir da quinta, sexta década de vida. Eu gostaria de pedir a próxima figura, Carla, para a gente falar um pouquinho da anatomia ali, da próstata. Isso. Então, nessa figura da esquerda, a gente tem a anatomia pélvica, né? A gente chama isso de um corte sagital, que é cortar ali como se cortasse o corpo pulmonar ao meio e a gente estivesse olhando por dentro. Então, a gente vê a bexiga, vê com essa linha vermelha em volta a próstata. Então, essa é a famosa próstata. Ela é uma glândula que é responsável, tem uma função reprodutiva, né? E ela fica localizada embaixo da bexiga. Reparem também que a uretra, né, o canal da urina, vamos chamar assim, ela vai desde lá da bexiga, passa por dentro da próstata e vai se exteriorizar lá na extremidade do pênis. Da mesma forma, a gente vê na direita o mesmo desenho, porém uma próstata já aumentada. Reparem que na uretra prostática, ou seja, a uretra que passa por dentro da próstata ali, né, na parte vermelha da figura, já existe uma compressão. E é exatamente isso que acontece. Então, com a idade, e por motivos vários, inclusive genéticos, é o mais importante, o mais comum, a próstata tem uma tendência a aumentar. E isso
faz com que os homens comecem a ter uma piora da qualidade de vida em relação à micção. Então, são homens que não levantavam, começam a levantar à noite para urinar. A gente reforça a importância, inclusive, de evitar tomar líquido à noite, para não ter que levantar mais de uma vez ou uma vez para urinar. Mas esses sintomas, né, a gente chama de nictúria, levantar à noite para urinar, são típicos do paciente prostático, né? Outros sintomas seriam o que a gente chama de gotejamento terminal. Então, também é comum o paciente falar, doutor, engraçado, eu vou ao banheiro e eu acho que acabou tudo. Então, logo eu guardo a genitália ali para dentro da roupa, ainda molha a minha roupa, isso é desagradável. Então, são todos sintomas relacionados a esse início, né, desse quadro de disfunção miccional. E na imensa maioria das vezes causado por um aumento benigno da próstata. O aumento benigno da próstata, que nós conhecemos como HPB, é bom a gente familiarizar com esse termo, e aí para que vocês entendam, né, HPB seria hiperplasia benigna da próstata. Quando eu estou dizendo que é uma hiperplasia, eu já estou dizendo que é benigno. Então é até um termo equivocado, mas é um termo consagrado. Eu acho que a gente nunca vai conseguir mudar isso. O termo correto seria hiperplasia prostática, o aumento benigno da próstata. Mas, como eu falei, como é um termo consagrado, ele se perpetua dessa forma. Então, normalmente, a partir da quinta, sexta década de vida, se iniciam esses sintomas, e o paciente pode evoluir, inclusive, e a gente tem como avaliar isso e classificar, com uma evolução desfavorável. Mostra a próxima figura, por gentileza. Isso, aí mostra direitinho, ó, essa carinha sorridente e essa triste já nos diz muito, né? Então, reparem que o que está amarelo é a bexiga, do lado esquerdo ela tem uma espessura, do lado direito ela tem uma outra espessura, e o serrilhado interno, né, da mucosa, do forro interno da bexiga já é outro. Reparem como a próstata aumentada comprime o canal, né? Ela forma verdadeiros nódulos, como se fossem gomos ali de mexerica, entre a cápsula prostática e o canal, a uretra propriamente dita, fazendo com que haja um completo transtorno ali da função miccional, do esvaziamento e, eventualmente, esses sintomas que a gente relata. É interessante também porque o fato de ter sintomas nos ajuda, né, a suspeitar inclusive, investigar esses pacientes. Porque existe uma parcela dos pacientes que não tem tanta sensibilidade em relação a esses sintomas e que muitas vezes já chega no consultório com as próstatas enormes, um paciente que já está obstruído há muito tempo. Eventualmente você vai fazer um exame físico ali, você consegue palpar aqui no pé da barriga um globo, né? Um globo, a gente chama de globo vesical, como se fosse um útero gravídico. Então é muito importante que a gente tenha, que o homem procure essa assistência para que essas patologias possam ser diagnosticadas e tratadas adequadamente. Hoje, diferente do passado, a gente tem uma quantidade enorme de medicamentos, de tratamentos que nos propiciam uma melhor evolução, né, desses sintomas miccionais. Então, a gente tem hoje, e é quase que obrigatório, pensar na terapia medicamentosa, né, para evitar esses sintomas e, quiçá, até o crescimento prostático, que, em última análise, vai levar o paciente a um desfecho de uma retenção urinária aguda. Então, aquele paciente que tem uma próstata grande, mas eventualmente não está em acompanhamento, um belo dia ele faz uma viagem de avião ou coisa que o valha e faz uma retenção urinária, acaba tendo que terminar num pronto-socorro usando uma sonda. Então, muito importante estar atento a essa sintomatologia e buscar, né, uma avaliação urológica adequada. E aí a periodicidade, isso vai depender um pouco de paciente para paciente, mas vamos lá. Em regra, a gente costuma orientar um retorno anual para fazer esses acompanhamentos quando tudo parece estar normal. Lembrar também que a quantidade, a prevalência de pacientes com doença benigna é muito maior do que os pacientes com câncer de próstata. E quando a gente fala em próstata, o tema, né, câncer prostático é tão divulgado e falado que muitas vezes não se fala do que é mais comum, inclusive, que é o aumento benigno. E por falar em câncer de próstata, mostra a próxima figura que a gente vai falar um pouquinho também do famoso exame de próstata. Isso. Então,
aí vai uma brincadeira aqui, isso não é um autoexame, tá bom? Não, isso não pode ser feito, é diferente do exame do testículo. Mas essa figura vai só mostrar o que o urologista está palpando quando ele faz o exame do toque. Repare lá na ponta do dedo indicador do examinador, que está introduzido pelo ânus, né, no reto, no caso, ele toca a próstata, ela não está aumentada de tamanho, e a gente sabe que essa interface, né, esse contato ali do intestino, do reto, no caso, com a próstata, numa parte conhecida como zona periférica, onde o câncer é mais frequente. Então, vamos lá, 2/3 aproximadamente dos cânceres de próstata vão se iniciar nessa região da glândula prostática, na zona periférica, fazendo com que o urologista, o médico, tenha a possibilidade de palpar, eventualmente algum enduramento, né? E, eventualmente a gente não palpa o nódulo propriamente dito, mas a gente percebe uma alteração da consistência. E por isso, e para desmistificar um pouco, o exame do toque é tão importante. Então, às vezes a gente vê comentários assim, mas em pleno século XXI, ano 2022, ainda é necessário o exame de próstata? Sim, é necessário. Ele é um exame extremamente importante, né? Eu digo para os pacientes, talvez, a gente não precise repetir todo ano. Porém, um paciente que vem à consulta com o urologista pela primeira vez, seria um desserviço ele não ter a sua próstata examinada da forma adequada, até para poder ter um segmento futuro, né? Então, esse é o famoso exame do toque. E aí, voltando aí... Doutor, a partir de que idade que o homem deve passar? Qual a recomendação, então, de idade para o início, então, desse tipo de acompanhamento dos Sim, cuidados com a próstata? isso também tem mudado, viu, Carla? Essa pergunta é muito importante. A gente acredita hoje, a imensa maioria das sociedades, especialidades no mundo, recomendam a partir dos 50 anos, tá? E começar um pouquinho mais precoce, ali por volta dos 45 anos, se o paciente tiver uma história familiar. Isso é muito importante. Doutor, o meu pai morreu de câncer de próstata, o meu irmão mais velho teve. Então, a gente sabe que a pessoa que tem parentes de primeiro grau com câncer de próstata, principalmente doença clinicamente significativa, eles têm uma chance muito maior de ter a doença, né? Isso é exponencial. Então, por exemplo, se ele tem um parente de primeiro grau, ele tem 2 vezes a chance de um paciente que não tem. Se ele tem 2 parentes, isso vai para 3, 5 vezes. E se ele tem 4 parentes, aí vai para 11, 10 vezes. Então, é exponencial o risco, mostrando que existe uma característica genética, né, no câncer de próstata. Eu queria voltar um pouquinho, eu talvez não tenha falado, em vez de falar do câncer, ainda falando sobre a doença benigna, lembrar que a gente tem os tratamentos medicamentosos e existe também a cirurgia, né? A paciente pode demandar uma desobstrução dessa próstata aumentada. Então, a gente não precisa tirar a próstata como um todo. A gente faz um tratamento de desobstrução. Isso é feito com cirurgias através do próprio canal, ressecções endoscópicas, e hoje até uma modalidade um pouco mais moderna, que é a enucleação, e com essa tendência de esvaziar essa loja prostática e melhorar o fluxo urinário. Já no câncer de próstata, então assim, primeiro o rastreamento, isso é fundamental. Então, todo homem a partir de 50 anos tem indicação e deveria fazer exame. A periodicidade, o próprio médico vai dizer, claro, se um paciente você examina 2, 3, 5 anos, não tem nada, o exame de sangue, que é importante também, vou falar um pouquinho sobre ele, que é o exame do PSA, né? PSA nada mais é do que um marcador tumoral. Então, ele é muito utilizado, apesar de ele não ser perfeito, para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Então, uma avaliação bem feita deve conter um exame do PSA, o exame do toque e, eventualmente, outros exames um pouco mais sofisticados, como ecografia e ressonância magnética, quando houver uma suspeita ruim, algum desses exames iniciais alterados, para que o médico possa suspeitar e sim dar uma continuidade na investigação, como biópsia e tudo. Então, o PSA e o exame do toque dão ao médico uma condição muito grande de suspeitar que algo não vai bem,
se a doença estiver presente. Tá? Então, vamos reforçar isso aqui, a importância do exame físico, no caso, o exame de toque, né? Para que o médico tenha uma noção de a quantas anda a próstata. Isso é muito Então, assim, importante. é algo que tem um tabu ainda em cima disso, acho que já diminuiu bastante, né, doutor? Mas não existe hoje nada que substitua esse exame clínico, não é? E por mais desconfortável e às vezes constrangedor que possa ser, eu acho que quem chegou nessa idade, que está com essa necessidade desse tipo de avaliação, tem que pensar e pesar tudo de bom que esse, vamos dizer assim, esse sacrifício pode trazer para si mesmo, né? Porque qualquer coisa, seja a hiperplasia que você mencionou, seja o câncer de próstata, quando se detecta isso no início, o prognóstico melhora muito, né? A cirurgia, quando necessária, também vai ser uma cirurgia menos invasiva. Eu acho que tem muito assim, muito um pensamento, né? Uma coisa assim muito cultural, né? Ah, não vou procurar porque vai que eu procuro eu vou achar. A gente começa a ir no médico, começa a achar coisas, né? E enquanto deveria, na verdade, ser exatamente o contrário, né? Então, porque tudo que se detecta no início, a gente consegue tratar muito mais facilmente. O dano, ele vai ser menor, né? E assim, ó, o medo da cirurgia, né, que muitos homens têm por conta do risco da impotência. Mas aí eu acho que cabe ressaltar, né, que hoje, né, doutora, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais das mudanças que a gente teve na tecnologia, nas técnicas cirúrgicas, que essa complicação hoje já não é a mesma de anos atrás. Então, fala um pouquinho para a gente disso, doutor. Vamos lá. Então, sim, o tratamento e a tecnologia mudou isso completamente. Eu me lembro bem, cara, quando a gente começou na urologia, a cirurgia convencional, a cirurgia aberta, ainda era uma cirurgia bem invasiva, né? Muito sangramento, com comprometimento, muitas vezes da função erétil e, quiçá, até da própria continência urinária. Então, isso sempre foi um temor, né? No acompanhamento dos pacientes já pós-tratamento era muito interessante, porque a gente parece que conversava com pacientes de forma diferente. A gente queria saber qual que era o exame PSA dele, o exame de sangue, né? Do pós-operatório, porque isso nos interessava para a questão da cura, e o paciente queria saber quando que a função erétil dele ia retornar. Era muito interessante isso, como a gente ainda precisa melhorar e ter a mesma conversa. Bom, então, nesses últimos 20 anos, a qualidade da cirurgia modificou completamente. Hoje, quando a gente fala em cirurgia para câncer de próstata, basicamente a gente está falando numa cirurgia menos invasiva, com auxílio de robô, inclusive. A imensa maioria dos grandes serviços das capitais brasileiras, e eu acho que pelo Brasil todo a gente já tem uma quantidade significativa desse tipo de equipamento, né? E que favoreceu, então, uma melhora na qualidade do tratamento. Então, o paciente, não é que ele não corra risco de ter complicações desse tipo, mas certamente ela diminuiu muito. Principalmente, claro, em mãos habilitadas, com experiência, a gente sabe que os resultados são ainda melhores, né? Lembrar que por trás do robô, claro, tem um cirurgião, não é só o robô que vai operar ali sozinho, né? Enfim, e o treinamento, né, a experiência, o número de casos, é o que a gente chama de curva de aprendizado, é muito importante para que a gente possa ter resultados melhores. Então, eu não vejo mais essa questão em que o homem deva temer essa questão da função erétil, ok? Isso deve ser conversado, acho que é papel do urologista, essa conversa franca e transparente, porque infelizmente a gente, apesar de toda a tecnologia, não consegue ainda prometer resultados. Quem fizer isso está correndo um sério risco de não conseguir entregar aquilo que está prometendo, né? Mas sim, estatisticamente, a função erétil tem sido preservada, né, no pós-operatório. E, claro, mantém uma qualidade de vida muito satisfatória. Eventualmente, há pacientes que precisam até de uso dessas drogas
que a gente comentou no começo, né, para melhorar a questão da ereção. Mas ainda assim é muito melhor do que nos resultados anteriores com as cirurgias maiores, né, cirurgias convencionais, abertas, em que o campo de visão era muito difícil e a gente tinha mais dificuldade de preservar essas estruturas. Perfeito, perfeito. Bem, a gente já falou um pouco da campanha do Novembro Azul, né? E aí eu gostaria também de enfatizar, né, que além esse tema ele é um tabu, né? E eu acho que é importante que a gente fale, né, que está mudando esse comportamento, mas o que acontece muitas vezes é que poucos homens admitem que estão fazendo. Então, às vezes, a pessoa, né, o homem tem um certo constrangimento de ir, acha que só ele que está indo ao urologista fazer o exame, e não, provavelmente a maioria dos amigos já estão indo, só que não falam, né, por conta de todo o tabu, das piadas e tudo mais, né, enquanto deveria ser um assunto que, né, poderia ser tratado com uma naturalidade maior, né? O exame feminino também não é um exame confortável, não é? Só que para as mulheres isso é mais aceito, né? Como você mesmo falou, a mulher já é ensinada desde cedo que tem que ir. E o homem seria um castigo, né? Ele chega ali muito contrariado para fazer. Então, assim, ó, que considerem, então, quem está nos assistindo, os benefícios que isso pode trazer. Então, é um exame desconfortável, mas que pode preservar a qualidade da vida sexual e da saúde como um todo. Tá? Então, qualidade da vida sexual, a gente não pode negligenciar isso. Os médicos também estão preocupados com a qualidade da saúde de cada um de vocês que está assistindo. Então, não é o urologista querendo fazer o que você não quer. Na verdade, tudo isso é para preservar o que cada um também, né, considera bastante importante, não é? Perfeito. Certo? Perfeito. Bem, a gente gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, doutor, a respeito da litíase urinária, né, que é as populares pedras nos rins. Quais as causas, o que a gente pode fazer para prevenir? Ok. E, bom, os cálculos urinários também são, né, uma patologia muito comum no dia a dia do urologista, né? A gente acredita que diversos fatores sejam responsáveis pelo acontecimento desse desfecho, né? A história mais comum é que o paciente estava bem e do nada iniciou um quadro de dor lombar, muitas vezes com irradiação, no caso masculino, para o testículo, nas mulheres para a região inguinal, e vão parar numa emergência. Normalmente isso acontece por uma obstrução, né? Eu vou mostrar na sequência um pouco da anatomia do trato urinário e a gente vai ter uma noção exata. Acredita-se que o principal fator para a formação dos cálculos urinários ainda seja o genético. É muito comum a gente ver os pacientes virem ao consultório, virem já com os exames, depois de diagnosticado numa emergência para buscar o tratamento. E a gente com frequência pergunta, né, sobre a história familiar e é impressionante como é frequente naquela família. E outros fatores, né, como os hábitos de vida, tais como baixa ingesta hídrica, e voltamos a falar da importância da água, né? A gente tem uma regra simples assim, Carla, que o ideal, em especial para quem forma cálculos urinários, é que pudesse ou buscasse urinar em torno de 2 litros por dia. Ora, um homem de média estatura vai gastar para o seu metabolismo ali em torno de uns 700, 800 ml. Então, a gente vai beirar ali quase 3 litros de líquido, né? Fazer isso de uma vez só é muito ruim. Então, esses pacientes formadores de cálculo, a gente orienta, ensina, olha, providencia uma garrafa, às vezes tem uma garrafa bacana, que ele até andava namorando para comprar, então é uma oportunidade de estimular, né? Os Sim, pacientes, sim. às vezes os pacientes vêm no consultório e põem a garrafinha em cima da mesa, aí eu brinco, falo, mas isso, você trouxe a garrafa para vir mostrar que você está bebendo água, como é que é fora daqui do consultório e tal. Então é um hábito, né? É o hábito de tomar água que é muito importante. Perfeito. E uma E como medida qualquer simples. hábito, né, doutor? Desculpa só interromper. Como qualquer hábito, no início exige um certo esforço, não é? Mas depois aquilo vira uma rotina, né? Uma coisa que você incorpora como algo natural, que não exige esse esforço todo, né, do início. Perfeito. Outra medida que costuma nos ajudar muito, Carla, é
diminuir também a ingesta de sal. É interessante. Então, aquele sal pouco ali que a gente põe na salada, etc. Tal, tudo bem, também não precisa tirar todo o sal da comida. Mas fazer opções, né? Buscar alimentos que contenham menos sal. Então, por Comida exemplo, comidas industrializada, né, doutor? industrializadas, né? Os Isso. refrigerantes, os sucos, enfim, industrializados, definitivamente não nos ajudam a evitar essas doenças também, né? Perfeito. É a redução do peso corporal também, né? Também, não há Importante, dúvida. que A diminui doença, essa exposição a cálculos. ela é muito mais prevalente nos pacientes que têm esses transtornos alimentares, sobrepeso e por aí vai. Vamos mostrar a próxima figura, que eu acho que a gente tem um pouquinho sobre cálculo. Então, aí a gente tem de uma forma ilustrativa, né? Lembrar que o paciente sempre está de frente para a gente, então o rim direito é que a gente pode ver um cálculo grande lá dentro, né? Mostrando como ela é formada dentro do sistema coletor. E não desse tamanho, mas os cálculos, quando menores, eles migram. Está vendo a figura ali no meio e faz um desenho maior do ureter. Esse é o mecanismo da cólica renal, viu, cara? É interessante. O leigo acha que a pedra está descendo ali e que está cortando a via urinária, ferindo a via urinária e por isso que dói. Isso não é verdade. Isso é um sistema de pressão. É como se eu abrisse uma torneira ali e colocasse a mão sem deixar a água fluir e aumentar a pressão dentro desse sistema. Então, esse é o mecanismo da cólica renal. Felizmente, quando o paciente desse é atendido na emergência, a gente costuma usar analgésicos, né, e anti-inflamatórios, e eles fazem com que diminua essa pressão, relaxando um pouco esse ureter e diminuindo essa pressão, fazendo com que haja um controle da dor habitualmente. E aí, claro, a depender do tamanho desses cálculos, aonde estão localizados, a gente vai fazer a opção por tratamentos, né? Boa parte dos cálculos, inclusive, podem ser eliminados espontaneamente. Lembrar que o trato urinário, o ureter, ele tem um diâmetro relativamente pequeno e ele vai fazer com que esses cálculos fiquem impactados ali. Inclusive, essa estrutura ureter, quando ele chega lá na bexiga, ele não desemboca de uma forma livre ali. É um mecanismo que o organismo tem de evitar um outro problema, que é o refluxo da urina, né? Da bexiga para os rins. Então, essa anatomia mais detalhada, né, do ureter ali inferior vai fazer com que os cálculos normalmente fiquem impactados ali. E muitas vezes esses pacientes precisam ser submetidos a procedimentos. Felizmente, mais uma vez, a tecnologia e o que a gente chama na urologia, da parte de endurologia, nos permite também adentrar o trato urinário, claro, no centro cirúrgico, sob anestesia, né? Desde o meato uretral ali no pênis e percorrer todo esse trajeto até a bexiga, subir por dentro desse canal do ureter, encontrar esses cálculos e fazer fragmentações. Então, é um tratamento também bem interessante e bem pouco invasivo. Porém, vamos tentar prevenir, né? Vamos cuidar da qualidade da nossa dieta e lembrar da importância de tomar água, para que a gente possa evitar esses transtornos aí. Claro, os pacientes que têm história na família devem também fazer um exame de imagem, por que não fazer uma ecografia, né? Um exame que não tem radiação e de custo mais acessível e pode sim fazer um rastreamento. Aliás, na urologia, normalmente a gente faz isso, sabe, cara? Um paciente que vem, por exemplo, para fazer um check-up, um screening, né, um rastreamento de doença de próstata, normalmente, dentre outros exames, a gente pede a ecografia, o ultrassom, né, do abdômen total. É uma oportunidade para fazer um diagnóstico, por exemplo, de uma pedra na vesícula biliar, um tumor no rim que possa estar na fase inicial e que não mantém sintomas. E, eventualmente, os cálculos urinários também a gente tem a oportunidade do diagnóstico. Perfeito, perfeito. As perguntas estão bombando, doutor. Eu acho que não vai dar tempo de responder todas, mas vamos lá. Vamos escolher algumas aí, cara. Você escolhe e eu tento responder. Então, tem uma primeira aqui que eu acho bem importante. O que evitar quanto à alimentação para a prevenção do câncer de próstata? Essa pergunta é ótima. Alimentação, hábitos, você pode falar para a gente um pouquinho? Tem um trabalho muito antigo
que fez uma avaliação, por exemplo, os orientais, quando emigravam para a América, os seus descendentes tinham incidência menor de câncer de próstata do que os que ficavam no Oriente, né? Em compensação, os do Oriente mantinham uma incidência de câncer, né? De doença maligna do estômago, mostrando claramente como cada hábito ali pode trazer interferência, né? Então, essa pesquisa, ou esse trabalho, ele sempre é lembrado por conta disso, mostrando o quão é importante a gente cuidar da alimentação. Então, assim, existe alguma substância que você possa ingerir que vai proteger? Isso é incansavelmente testado e eu acredito que a medicina também é feita de modas, né? Então, em algumas épocas já foi preconizado o uso de licopeno, por exemplo, e até a finasterida, que é um medicamento, mas, na verdade, embora isso tenha mostrado algum resultado, ajudou, a gente acaba prescrevendo, porque esses remédios também têm efeitos colaterais, para pacientes de muito alto risco. É aquele paciente que o pai morreu de câncer de próstata, o irmão mais velho teve, o PSA, que é o exame de sangue dele, já está alterado. Então, ali caberia uma discussão sobre o uso de medicamentos dessa forma. Agora, alimentos em si, protetores, não. Mas vamos lá. Via de regra, uma alimentação, uma dieta com baixo nível de gordura animal, ela ajuda a gente a minimizar esse risco. Então, a obesidade ela é um fator de risco para câncer de próstata. E o pior, para cânceres agressivos. Então, o obeso, ele tem uma tendência a ter câncer, mais câncer de próstata e câncer agressivo, ok? Perfeito, perfeito. Infelizmente, eu não vou poder fazer todas as perguntas, nosso tempo está se esgotando, mas tem uma aqui que eu achei interessante também. Todo homem que viverá 100 anos terá disfunção erétil? Há exceções? Qual o caminho a trilhar para evitar a disfunção erétil? A gente vai puxar algumas coisas também em relação ao câncer de próstata que você já falou, né? Os cuidados têm iguais, cuidados são parecidos, certo? Perfeito. Eu achei que a pergunta, inclusive, seria essa, porque isso também é uma coisa que o leigo costuma, isso é muito divulgado na mídia leiga e etc. Tal, que se todos nós vivêssemos 100 anos, todos nós teríamos câncer de próstata, tudo. Pode até haver uma verdade aí, sabe? Hoje, quando a gente fala em câncer de próstata, cara, a gente definitivamente não está falando em uma única doença, a gente está falando em várias doenças. Então, ele pode ser agressivo ou não. Há muitos pacientes que vão... Perfeito. Há muitos pacientes que vão morrer com o câncer de próstata e não do câncer de próstata. Bom, já a função erétil, será que ela é possível da gente preservar até os 100 anos? A gente observa que a disfunção erétil tem uma prevalência maior também com a idade. Porque, claro, são outros fatores, inclusive os vasculogênicos, né, os relacionados à circulação sanguínea, que vão atuar, né? E é bem provável que um homem nessa faixa etária, aqueles que tiverem a felicidade, né, de chegar nessa faixa etária, e felizmente parece que está caminhando para isso, né? Mas uma parcela significativa vai ter disfunção erétil. Então, assim, eu acho muito difícil que a gente consiga preservar a função erétil enfim, pacientes já dessa faixa etária, né? Mas então acho que o caminho, né, doutor, o senhor deixou bem claro ao longo de toda essa live, que é a prevenção, né, o principal, para que quem chegue aos 100 anos que chegue bem, talvez até com uma vida sexual aí plena, e utilizar, né, para quem tiver algum problema aí no meio do caminho, não se fechar, não achar que está tudo perdido, procurar ajuda para utilizar os tratamentos e disponíveis que a medicina está podendo proporcionar nos dias de hoje, certo? Perfeito. Então, doutor Fernando, eu gostaria de te agradecer imensamente por estar aqui hoje com a gente, tratando desse assunto tão importante, assim, de uma maneira assim tão clara, tá? Tantos temas que são tabus aí que você trouxe de uma maneira super leve, tá? Eu espero que todo mundo que está nos assistindo ou ainda vai assistir, que aproveite, que absorva e que isso traga aí um impacto
de mudanças positivas, né, para que se colha, então, esses frutos. Então, é um investimento, né, às vezes sacrifícios que a gente faz, mas que trazem recompensas aí importantes. Eu acho que você deixou isso tudo muito claro, tá? Perfeito. Muito obrigada, doutor. Pode, se quiser falar alguma consideração final, fica à vontade. Sim, eu gostaria, para finalizar, né, lembrar, então, mais uma vez, da importância, né, desses cuidados da saúde masculina, que um homem não fique só cuidando da casa, do carro, do pet, seja mais do que for, e que ele tenha essa iniciativa de se preocupar, né, com a sua saúde, com a sua autoestima, e que procure ajuda médica, não só quando necessário, mas para fazer exames de rastreamento de doenças. Isso é muito importante. Queria te agradecer, Carla, pela oportunidade, aí, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, né, e do Hospital Universitário de Brasília. É sempre um prazer, sabe, a gente poder falar um pouquinho sobre o nosso trabalho do dia a dia e desejar aí todo sucesso para esse projeto seu, que outros colegas especialistas também possam vir, esclarecer, tirar dúvidas e colocar de uma forma simples, né, e compreensível temas tão importantes na saúde de todos, em geral. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigada. O seu contato profissional, eu gostaria, né, de avisar que ele vai ficar disponível, então, na descrição ali da sua live, tá? Então, quem quiser te procurar, tem como encontrar. Você podia falar do nome da sua clínica aqui pra gente, que você atua? Então tá, a gente também Você trabalha trabalha no UNB, né? mas Mas também... trabalho no Hospital Universitário de Brasília e a gente também trabalha numa clínica privada, que é uma das clínicas mais antigas e tradicionais aqui de Brasília, chamada Uromédica. A gente tem um grupo aqui de vários urologistas, inclusive urologistas pediátricos também. Enfim, a gente oferece o cuidado da urologia para todas as idades. Então tá. Então, um abraço aí, muito obrigada, doutora. Até a próxima. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.